É o analista Jacinto Santos do site Fund Explorer. Tudo bem com vocês? Nesse dia 15 de janeiro de 2020. Antes de começar a live, pessoal, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se o som, se a imagem e o som estão claros para que eu possa dar continuidade à live e responder as suas perguntas sobre fundos imobiliários, tá, pessoal? Dá um ok aqui no chat só para eu poder ver, né? Só para eu poder sentir aqui como é que tá o áudio e o som, tá? Dá um ok aqui, tudo bem? Só para eu poder dar um feedback, pessoal, por favor, só para eu ter uma noção aqui de como tá as coisas, por favor. Muito obrigado, Orlando, NA, F. Silva, Rafael Sampaio, tá? Giovanni, muito obrigado mesmo. Subir aqui, vamos começar aqui, tá? Com as perguntas, vamos lá. Felipe Cruz, boa noite, Felipe. Boa noite. Sempre devo considerar o dividend yield sobre o meu preço médio, por isso a importância de comprar barato. Felipe, sempre cuidado com, vamos dizer assim, afirmações absolutas, né? Sempre não, tá? No seu caso, Felipe, que você está perguntando, tá? Obrigado pela pergunta, porque a sua pergunta, ela nos remete a um conceito chamado yield on cost, tá? Que é o seguinte, que é o rendimento do custo de aquisição, que basicamente é o seguinte, é o rendimento que o fundo distribui dividido pelo preço que você adquiriu, pelo preço médio. Afinal de contas, muitos investidores fazem várias aquisições, tá? Esse é o yield on cost, tá? É muito interessante que ele vai determinar o rendimento da sua aquisição. Obviamente, por um outro lado, o dividend yield, ele é parecido. No entanto, o denominador não é o preço médio, é o preço de mercado no fundo. Sim, o dividend yield a preço de mercado, eu já acho mais importante, porque ele, de fato, mostra quando o fundo está rendendo. Afinal de contas, ele é marcado a mercado, tá? A importância de você comprar barato é a utilização eficiente do seu dinheiro, né? Essa é a importância de comprar barato, né? Então, e você comprando barato, você pode, inclusive, ter um ganho de capital maior, né? Ou seja, eficiência no uso de dinheiro e maior ganho de capital. Essa é a importância de comprar barato, tá? Minha opinião, tá, Felipe? Vamos lá. O José Rubens Bonde Jacinto, é um momento para entrar no HGCR11, tá? José Rubens, é o seguinte, como tá tendo uma emissão aí, 3 perguntinhas aí que você deve se fazer antes de adquirir o HGCR11, tá? O preço da emissão, junto com os custos da emissão, ele é menor que o preço de mercado do fundo, tá? A segunda pergunta, você tem que fazer, esse fundo está concentrado na minha carteira? Se realmente está muito exposto esse fundo, tá? A terceira pergunta é o seguinte, o preço da emissão, ele é maior ou igual ao valor patrimonial do fundo, tá? Se a sua resposta for sim, não e sim, essas perguntas, então provavelmente a emissão vale a pena para você, tá, José Rubens? Vamos lá, XPCI, qual a sua opinião? Boa noite, Carlos. É o seguinte, é uma proposta interessante da XP, tá? Ele na verdade, tem um mix, tá? O que eu quero dizer com isso? A carteira de CRs dele mistura high grade com high yield. O que são esses termos? High grade, ou seja, com notas altas. Se você tem nota alta de crédito, o retorno, obviamente, ele vai ser menor, porque ele tem mais qualidade, tá? Ou seja, quanto menor o risco, menor o retorno. Por isso que esse nome, high grade, nota alta. Por outro lado, você vai ter o high yield, ou seja, com rendimento alto. Porque, afinal de contas, o risco é maior. Então, se o risco é maior, então o retorno estimado, ele é maior, tá? Por isso que chama assim high yield. Então, tem uma carteira bastante interessante. Gosto sim da proposta da XP e está sendo negociada agora com um pouco de prêmio, que está sendo negociada a 1,07, tá? Do preço sobre valor patrimonial. Então, acho interessante sim a proposta e se realmente houver no mínimo um repasse aí dos CRIs de high yield para um repasse efetivo dos rendimentos high yield para o investidor, daqui em diante esse fundo pode ser interessante sim, tá bom, Carlos? Tá?
Vamos lá, vamos lá. Alguém tem cota do Vino 11, tá? O Vino 11, para quem não sabe, é um fundo de propriedades comerciais, tá? É um fundo da Vinci Partners, é um fundo relativamente novo, com exposição a imóveis de São Paulo e também imóveis do Rio de Janeiro. É um fundo que, cuja gestora já tem um track record de real estate muito interessante da Vinci, tá? Alguma coisa que você tem que ter cuidado nesse fundo, que é o seguinte: lembre-se que a Vinci Partners, que é a própria gestora do fundo imobiliário, é locatária de um dos prédios que está dentro do fundo, tá? Isso pode ser um ponto de atenção, porque é o seguinte: a Vinci Partners, como locatária, ela quer basicamente pagar menos aluguel, né? Porque ela é locatária, tá? E sendo que o fundo ele é dono do prédio, então tem essa observação a ser considerada nesse fundo, tá? Vamos lá, Sidney Pietrafesa. Boa noite, pessoal. Está complicado os baixos dividendos, é difícil encontrar oportunidades. Realmente, Sidney, você tem razão e eu concordo com você. Está cada vez mais difícil. Obviamente, assim, é que não tem, está mais difícil, é diferente, mas concordo com você, Sidney. Muito obrigado pela sua colocação, tá? Vamos lá, mais aqui para o meio. Peguei muito no início aqui. Anderson Oliveira, já sinto boa noite. Você acompanha as últimas emissões do VILG 11? Achei muito elevada a taxa de juros, IPCA mais 8,5% da dívida. É sim, verdade, concordo, ela é realmente elevada. Assim, o fundo ele vai quitar a dívida, mas realmente, Anderson, esse ponto é interessante porque é o seguinte: se a dívida está custando 8,2% real, né? Então quer dizer que lá atrás tinha um risco de crédito muito alto, né? Do risco de crédito muito alto do galpão em si. Obviamente que o fundo teve caixa e adquiriu o galpão com a dívida, né? Então, não é de se preocupar, porque o fundo vai quitar essa dívida. O problema é assim, mas um ponto interessante, porque atrás, antigamente, tinha um risco de crédito relativamente alto, né? Mas, assim, as aquisições, que é em especial que você está se referindo, são 2 CDs, que é um no Rio Grande, acho que um é CD Eldorado, bom, são 2 CDs, tá? CDs são do centro de distribuição, tá? Na minha visão, a aquisição foi interessante, que saiu mais ou menos a uns 2.218 metros quadrados nos meus cálculos, tá? E saiu a um aluguel perto aí de 24, um pouquinho mais de R$ 24 o metro quadrado. Então, foi um aluguel bastante interessante, tá? Porque, geralmente, ali, R$ 24 por metro quadrado a um preço de galpão logístico é realmente um aluguel mais alto, tá? Tanto que isso se resvala no cap rate, foi um cap rate bastante interessante também, tá? Porque, assim, um preço mais ou menos médio aí de galpão, obviamente depende da localização, mas assim, em torno de 20, tá? R$ 20 por metro quadrado ao mês, tá? Ao mês, isso, tá? Então, foi alocado a 24, então, realmente, é bastante bom. Obviamente que isso, por exemplo, pode refletir no risco, se a alocação é muito alta e tinha dívida, né? Então, realmente, aí, isso tudo é fruto da estruturação financeira, da aquisição do galpão, né? Assim, mas eu gostei dos galpões sim, tá? São galpões bastante interessantes, com caps interessantes e com um preço de locação interessante ao mês, tá, Anderson? Vamos lá. Márcia Canete, boa noite. O que você me diz do BRCR11? É uma boa aquisição? Olha, Márcia, é o seguinte, apesar de alguns acontecimentos não muito bons em relação ao BRCR, tá? Eu gosto do fundo, tá? Por que eu gosto do fundo? Eu, por exemplo, gosto do portfólio dele. Eu acho o portfólio bastante interessante. É prática assim, são muito boas em ativos, tipo AAA A ou B, né? Sendo que existem fundos AAA que podem dar, vamos dizer assim, um rebound de receita de locação, porque basicamente, nos próximos anos, em especial na cidade de São Paulo, não teremos muitas entregas de propriedades comerciais, né? Obviamente teremos algumas, mas não o suficiente para estabilizar os preços. Pelo contrário, nós teremos poucas entregas que serão insuficientes para impedir a subida de preço. Então,
o que a gente vai ver? A subida de preço nas locações de propriedades comerciais na cidade de São Paulo, em especial, que já está acontecendo na região da Faria Lima e da Juscelino Kubitschek, né? No bairro de Itaim, aqui na capital paulista, tá? Então, realmente, assim, gosto do fundo, gosto do portfólio do fundo, tá? E pode ser uma oportunidade, sim, tá? A última aquisição foi o edifício Sucupira, aqui do empreendimento da cidade, na zona sul da capital paulista, um pouco ali para frente do Shopping Morumbi, sendo que ali é uma região de expansão e realmente ali pode se tornar uma locação bastante interessante. Afinal de contas, o edifício, ele obviamente ele não tem uma localização prime, mas ele tem uma localização boa sim, e está perto do transporte público ali na estação Morumbi da linha CPTM Esmeralda, de trens metropolitanos da capital paulista, tá? Vamos lá. Felipe Nascimento, boa noite, pessoal. Para quem está começando HGLG11, o KNRI ainda é uma boa opção. Felipe Nascimento, o HGLG11, tá? Eu gosto bastante do fundo, gosto bastante da gestão, tá? E ele vai fazer uma emissão de cotas, se eu não me engano, o preço está em 155. Então, Felipe, fique atento aí para participar da emissão, tá? Porque é o seguinte, a preços de hoje parece-me esticado, tá? O preço da cota. Então, fique atento à emissão do HGLG, tá? E respondendo ao KNRI, obviamente que o preço também está esticado, mas é um fundo que ele é muito sólido, tá? Inclusive, Felipe, ele já foi o maior fundo da Bolsa, tá? Ele já foi o maior fundo da Bolsa. Ele é um fundo híbrido que tem galpões logísticos e propriedades comerciais. Mas, assim, ele está um pouquinho esticado, tá? Assim, obviamente que ele ainda tem caixa para alocar da emissão que ele fez, tá? No entanto, como ele já fez a emissão, a oportunidade, tá? Nesse momento, entre os seus dois que você está perguntando, eu teria uma predileção pelo HGLG, tá bom? Tá? Rafael Sampaio, Jacinto, gostaria que você falasse, obrigado pela brincadeira, Rafael, gostaria que falasse sobre o GTWR11, tenho ele em minha carteira, estou confiante. Rafael, é o seguinte, esse fundo, tá? Ele vai ser um fundo, assim, reloginho, tá? Como é um fundo monoativo e praticamente... ele teve... o fundo GTRW, que é alocado para o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil... ele é um inquilino de qualidade, tá? E realmente vai ser um fundo reloginho. Ele vai ser um fundo reloginho. Dificilmente o Banco do Brasil vai sair dali. E ele vai dar, assim, vamos dizer assim, segurança para o empreendimento que ele está, tá? Assim, duas ações porque eu acho o Banco do Brasil difícil sair, porque ele investiu no empreendimento e o Banco do Brasil é um bom locatário, né? Então, assim, esse fundo deve render talvez aí entre 6,5 e 7,5 de yield, né? Só que, assim, Rafael, sem surpresas, tá? Ele vai ser aquilo ali. E realmente vai ser aquilo ali e nada mais do que aquilo. Só que é o seguinte, esse fundo teve uma reavaliação, o imóvel, tá? Tem uma reavaliação do Green Towers, que reavaliou o imóvel para baixo, não para cima, tá? Apesar de ele estar bem localizado em Brasília, tem qualidade, a reavaliação foi para baixo um pouco, tá? Foi para baixo um pouquinho. Ok? Vamos lá. Rony Marcos Frantiosi, Jacinto, fala sobre a RCRB, está em grande queda. Assim, Rony, boa pergunta, tá? Assim, eu gosto bastante desse fundo, só que é o seguinte, a cota andou muito nesse fundo já. A cota andou muito, assim, é um fundo, esse fundo, tá, Rony? Na minha opinião, tem um melhor portfólio de propriedades comerciais aí do mercado, tá? No entanto, assim, se tem um melhor portfólio, pessoal, vocês, investidores, percebem isso com facilidade, né? Então, vocês procuram antecipar essa recuperação do mercado e acabam comprando a cota, né? E acabam comprando com velocidade e com razão. E o que acontece? A cota subiu muito, né? O que está acontecendo, Rony, na minha visão, em alguns fundos, é uma correção, porque muitos fundos subiram praticamente semana a semana. Se você pegar o ano passado, semana a semana, sem um dia sequer de queda. Então, assim, e não sobe, e não vai subir para sempre, não faz sentido subir para sempre. Então, uma correção, acho até normal, tá? Do RCRB11. Vamos lá.
Leonardo Piovisan, gostaria que falasse um pouco sobre MXRF11, vai ser lançado mais cotas no mercado? Sim, vai ser, se vale a pena investir, obrigado. É o seguinte, ele vai se lançar sim, se eu não me engano, a oferta vai ser próxima aí de 500 milhões de reais. Esse fundo, ele distribuiu um rendimento não recorrente, que esse aqui foi em relação ao mês passado, tá? Assim, é bem provável, tá, galera, que o patamar, o último que ele distribuiu em relação ao mês passado, ele não vai se repetir, tá? É bem provável que ele não se repita, então prestem atenção. Mesmo porque, galera, em relação a dezembro, lembre-se daquelas regras do 95%, que a distribuição é do lucro caixa, no mínimo 95% do lucro caixa ao semestre. Então, pode ser que ele tenha distribuído para fazer jus aí à legislação, tá? Então, a recorrência dele pode não ser, perdão, o nível dele, distribuído no mês passado, é bem provável que não seja recorrente, tá? É um fundo que, assim, a maioria da carteira dele é distribuída em CRI, só que também ele investe em alguns FIIs e também em algumas permutas imobiliárias, né? Que basicamente são o seguinte, são trocas entre produtos imobiliários, são permutas, né? Em que eles rendem, se eu não me engano, aí INCC mais 13% ao ano, tá? Assim, se ele mantiver essa distribuição recorrente, ok, mas eu acredito que não vá, muito provavelmente ele não vá, tá? Prefiro outros de fundos de papéis, tá? Eu prefiro outros. Então, por exemplo, para estudo que eu acho bastante interessante, que eu já falei aqui em algumas lives e alguns vídeos anteriores, o Veritas, que é o VRTA11, ele ainda vai alocar recursos da sexta emissão de cotas, se não me engano, falta 27%. Então, pessoal, vale o estudo sim, tá? Não estou recomendando uma compra, mas realmente é uma recomendação de estudo, tá? Porque, assim, isso bem provavelmente você vai impactar os rendimentos do fundo para distribuir, tá bom? Vinícius Dias, boa noite, Jacinto. Para quem não é cotista do BCFF, aportar no fundo. O melhor momento de entrada seria quando ocorrer a flipagem após subscrição. É um exemplo de um bom momento para entrada, por exemplo, Vinícius. Muito obrigado pela pergunta. Uma pergunta que agrega muito, tá? A live, tá? Olha só, na flipagem, tá? É um momento interessante, sim, por exemplo. É um momento muito interessante, tá? Flipagem, deixa eu até explicar. Flipagem é o seguinte: quando existe uma compra, assim, uma compra e venda de algum produto financeiro, tá? Com vistas a aproveitar para ganhar um ganho de capital num curto espaço de tempo, tá? Isso é flipagem. Por exemplo, na emissão, o cara compra, vamos dizer assim, ele entra na emissão mais barato e depois ele vende caro na flipagem, tá? Ele vai vendendo e ao longo do dia a cota vai caindo. Tá? Mas aí é o seguinte, se ao longo do dia a cota vai caindo, é aí que, por exemplo, a pergunta do Vinícius é muito boa. Se a cota vai caindo e você gosta do fundo, gosta da gestão e acha que faz sentido para a carteira, você pode ser uma boa oportunidade para entrar no fundo, tá? Então, essas datas de flipagem são bastante interessantes, que também, por exemplo, que estão no cronograma como data de integralização, tá? Vamos lá. Fernando Fonte, boa noite, Jacinto, boa noite. Muitas casas de análise indicando HGRE. Sim, sempre namorei esse... não consegui ver aqui a pergunta. Sempre namorei esse FII. Pense em colocar na carteira. Paga um dividendo de 0,55. Ainda bom para o mercado. Você gosta desse fundo? Fernando Fonte, muito obrigado pela pergunta. Gosto sim, tá? Por quê? É o seguinte... Porque o Credit Suisse ele tá com foco no ciclo de competência deles, que é a cidade de São Paulo para propriedades comerciais, tá? Então, assim, esse foco me agrada bastante, porque realmente a cidade de São Paulo tem uma oportunidade para propriedades comerciais, tá? E além disso, Fernando, olha só que interessante. Eles adquiriram recentemente um prédio que está 90% vago. Aí se você vai perguntar assim para mim, mas assim, isso não é um absurdo adquirir um prédio 90% vago? Não, não é. E eu vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, o fundo adquiriu o prédio na região central de São Paulo, que é a Bela Vista, tá? E é próxima, por exemplo, a alguns hospitais,
tá? A região ali da Bela Vista tem, assim, tem bastante hospitais, tá? Então, assim, assim, apesar de estar 90% vago, tá uma localização muito boa, tá? E se realmente, como eu disse anteriormente, houver, tá? Uma falta de lançamento de propriedades comerciais, esse prédio pode se beneficiar disso, tá? Porque ele é bem localizado, fácil acesso ao transporte público, perto de hospitais em que os médicos, por exemplo, poderiam alugar salas comerciais ali, fazer consultórios ali, né? O prédio é localizado na rua Martiniano de Carvalho, tá? Ali, por exemplo, ali é perto do Hospital Beneficência Portuguesa, por exemplo, aqui na capital paulista. Então, é uma forma bastante interessante, foi ousada, e eu acredito que o fundo pode, inclusive, fazer um retrofit, que é uma reforma do prédio, de forma a aumentar o rating dele, a qualidade construtiva, e alocar ali as salas comerciais por um preço mais alto, colocando ali todo o custo do retrofit no aluguel, e fazendo o payback dessa reforma aí, tendo payback dessa reforma aí no menor tempo possível, tá? Vamos lá. Ricardo Barros, boa noite. É verdade que os fundos de papel performam melhor quando a Selic está em alta? Vai depender, excelente pergunta, Ricardo, vai depender do indexador dos papéis desse FII, que esse FII compra. Por exemplo, se tem a maioria dos CRIs estão indexados ao CDI, se o CDI começar a subir, realmente o repasse ali para o investidor, ele tende a ser mais alto, tá? Ele vai ser mais alto. Tá? Ele tende a ser mais alto. O que acontece com o fundo de papel? Ele, assim, em geral, ele tem um yield mais alto porque ele repassa juros e correção monetária, né? É por isso, ele repassa juros e correção monetária ali. Então, realmente, esse é o diferencial do fundo de papel. Obviamente que, nos tempos de hoje, em que você tem o CDI no menor nível histórico e também a inflação também está num nível bastante baixo, assim, pode, assim, ao momento de entrada pode não ser tão interessante assim, porém, para longo prazo pode ser interessante, porque você vai pegar na baixa, e para o longo prazo, conforme a economia vai melhorando, a inflação vai ganhando força, os rendimentos vão aumentar, tá? Então, para longo prazo, novamente, pode ser interessante aí um estudo de realmente um estudo realmente para uma possível aquisição aí, tá? BBPO 11 é bom? BBPO 11, olha, o BBPO 11, ele não achei ele tão bom assim, tá? Vou ser bem sincero, porque é o seguinte, o contrato de aluguel desse fundo com o Banco do Brasil, ele vai expirar daqui a pouquinho, assim, em 2022, daqui a 2 anos, tá? E apesar do livro de locação estar lá em cima, tá? Tá lá em cima, o nível de locação, ele reflete um aluguel antigo. Ele reflete um aluguel antigo. Então, é o seguinte, esse aluguel, na negociação, ele pode cair, tá? E o que acontece? Se cair, o yield cai também. Tá? Então, assim, não acho ele tão bom. Obviamente, você pode segurar ele um pouquinho, assim, de 1 ou 2 anos, e depois vender. Só que é o seguinte, quando tá, chegar mais perto do vencimento, você vai ter uma pressão de venda aí na cota. Vai ter uma pressão de venda. Tá? Aí, assim, obviamente que, dependendo de como for a negociação, assim que vai acontecer, o yield vai cair, as pessoas vão vender, e você pode, por exemplo, pode ter um prejuízo com a cota, tá? Então, atenção aí, tá? Atenção. Tá? Assim, obviamente, assim, se fosse em outro momento para adquirir, seria até melhor o BBPO 11. Hoje não é tão bom assim, porque você vai assim, no máximo, talvez 2 anos, você vai estar com a cota na sua posição, né? Então, realmente, exatamente. Vamos lá, mais perguntas. Exatamente. Jacinto João Paulo da Silva. Jacinto, qual a sua análise sobre o Quasaragro? Muito falando enquanto perspectiva para o único, muito falado enquanto perspectiva para ser o único do setor. Realmente o seguinte, ainda falta fazer umas alocações, e o yield dele ainda está baixo. Ele realmente é o único do setor, tá? Se ele é promissor em si, é muito cedo para dizer, João Paulo. Agora, o setor é bastante promissor. Tanto que é o seguinte, existe
um gap de silos, né? Que é assim, que realmente é bastante, vamos dizer assim, ele é bastante explícito desse gap de silos no Brasil, né? Então, realmente, o setor agrícola precisa de muitos silos agrícolas, precisa de muitos silos. Agora, ele é o primeiro do setor, né? Então, assim, é cedo para dizer ainda, na minha modesta opinião, tá? Vamos lá. Carlos Gomes, boa noite. Aquela dívida do FMA, você encerrou em dezembro de 2019? Não é sim, estava prevista para dezembro mesmo do ano passado, Carlos, é isso aí. Estava assim. Previsto. Vamos lá, mais perguntas, pegar um pouquinho, pega aqui. Cleiton, bom dia, assim, deixar de entrar numa subscrição leva uma diluição relevante ou isso é apenas para investidores que têm grandes quantidades de cotas de determinado fundo? Excelente pergunta, Cleiton. Sim, você é diluído. Sim, isso é verdade. Assim, mas se você é um pequeno investidor, você dilui, mas você não dilui de uma forma relevante e eu concordo com você sim. Tá? Obviamente que, assim, tem investidores, tá, Cleiton, que, obviamente, que querem ser um investidor grande, tá? Assim, ou quer ter uma participação no fundo grande para, por exemplo, melhorar algo na governança corporativa dentro do fundo, tá? Então, para ele faz sentido ele entrar nas emissões para ele realmente não ser muito diluído e, obviamente, a participação dele ao longo do tempo aumentar a ponto que, se ele for relevante, ele pode, por exemplo, chamar uma assembleia, tá? Agora, se você for muito pequeno, realmente você é diluído muito pouco. Só que é o seguinte, diluição, né? Então assim, para mim, diluição é diluição. Obviamente que ninguém tem dinheiro infinito, tá? Então, não dá para entrar em todas as emissões. O que algumas pessoas fazem, Peter, é o seguinte, vende um pouco da cota, faz um pouco de dinheiro, de cash ali, fica posicionado ali na database e consegue participar da emissão, tá? Muita gente faz isso. Gaúcho Investidor, HCTR ainda está aqui pelo dividendo distribuído, sim. Mas lembre-se, Gaúcho, é o seguinte, ele tem um pouquinho mais de risco, tá? Lembre-se, não só o HCTR11, pelo HABT11, ele também tem um pouco mais de risco, tá? Assim, pela própria estruturação dos CRIs, tá? Eles investem em 3 tipos de empreendimentos, basicamente, que é multipropriedade, que é conhecido como fraction e também time sharing, tá? Aí você tem loteamento, tá? Só que, assim, são loteamentos ainda não performados. E você também tem condomínios fechados, tá? Então, basicamente, são esses 3 nichos de atuação que o HCTR e o HABT11 investem, tá? Então, realmente, eles são mais arriscados, tá? Pela própria estruturação. Mas, por um outro lado, tem yields maiores, tá? Mas, assim, analisem para ver se realmente esse fundo faz o seu perfil, ok? Vamos lá. Bom, alguém pediu para comentar sobre XPML. Eu vou comentar assim, sobre XPML, tá? É que passou muito rápido aqui, realmente, as perguntas eu não vi, mas vamos lá, XPML11. Gosto do fundo, tá? Realmente é um fundo de shoppings bastante interessante. Os indicadores operacionais do fundo sempre melhoram, tá? A gestão é muito ativa, eu gosto muito disso, a gestão é muito ativa. Tanto que é o seguinte, ela comprou parte de um fundo que tem parte do Shopping Internacional Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, tá? É um shopping, que tem uma localização estratégica que, basicamente, ele está à beira da viaduto ali, que atende não só a cidade de Guarulhos, como, assim, parte ali da região nordeste, ali da cidade de São Paulo, também algumas cidades ali na Fernão Dias, tá? Além disso, ele vai ter uma participação no Cidade Jardim Shops, que é um shopping mais para classe A, que será construído ali na região dos Jardins, tá? E também ele fez uma aquisição de um CRI, se não me engano, de 120 milhões de reais para custear o desenvolvimento de empreendimento comercial de alto padrão ali na região da Faria Lima, em São Paulo, tá? Então, realmente, o fundo é muito ativo. Gosto muito da gestão dele. Ele tem vamos dizer assim, um foco
em também investir em expansões, tá? Tanto que ele vai investir na expansão do Catarina Fashion Outlet, que é basicamente um outlet que é localizado aqui na rodovia Castelo Branco, aqui ainda no oeste do interior de São Paulo, tá? Então, ele vai investir sim nessa expansão, e essa expansão, olha só que interessante, essa expansão dará ênfase a serviços, tá? E todo mundo sabe que muitos shopping centers no Brasil, basicamente, para atrair frequentadores, investem em serviços, tá? Com praça de alimentação, cinemas, né? E isso é muito interessante, porque isso atrai frequentadores, e atraindo frequentadores, muitos deles utilizam o estacionamento, ou seja, da receita de estacionamento também, né? Isso é muito interessante, ele vai ter um foco mais em serviços, né? Então, assim, gosto do fundo sim e acho interessante para estudo. Vamos lá. Assim, última pergunta, tá, pessoal? Última perguntinha. Vamos lá. HSML11. Vou falar do HSML11. HSML11 fez duas aquisições muito interessantes. Aí a primeira delas, que é o Shopping Via Verde, em Rio Branco do Acre, tá? Foi uma aquisição interessante, por quê, tá? Por um motivo simples, porque o shopping é dominante, tá? Ele é o único shopping da capital. Isso é muito bom, tá? É muito positivo, porque, assim, além de ser dominante, basicamente, você atrai fluxo, tá? Ou seja, sendo dominante, você atrai fluxo, tá? E esse fluxo não só tem as vendas das lojas, mas as vendas das lojas, o uso de serviço, mas também como receita de estacionamento, tá? Foi uma aquisição muito interessante, profunda, e obviamente o fundo, ele como dono do empreendimento, ele pode também reformar o empreendimento, se ele assim o permite, assim quiser, né? A outra aquisição, no caso, foi o shopping o Metrô Tucuruvi, tá? O Metrô Tucuruvi aqui na zona norte da capital paulista, e obviamente, como o próprio nome fala, assim, basicamente na estação Tucuruvi do metrô. É muito interessante porque o acesso facilita demais, e o shopping é bastante movimentado, tá? E, assim, realmente, assim, ali a região norte é bastante populosa, tá? Então, assim, o acesso é bastante facilitado, o shopping, sim, tem movimento. Obviamente que a aquisição ainda vai se provar boa, mas até o momento parece sim ser interessante pelo próprio posicionamento do ativo, tá? Existem, por exemplo, tá, outros shoppings na região, por exemplo, você também tem o Santana Park Shopping, você também tem o Shopping Center Norte ali, mas assim, o fato de ele facilitar o acesso é um diferencial dele em relação aos outros shoppings, tá bom? Então isso eu acho HS é melhor. Às vezes, fora os outros ativos, né? Que assim, Granja Viana, gosto, assim, o único ativo que eu não gosto tanto assim é o ativo de Osasco. No entanto, ele está localizado ali, vamos dizer, num centro que você tem bastante frequência ali, né? Assim, eu não gosto tanto porque é o seguinte, ele concorre com o Shopping União, que é o Super Shopping Osasco, que ele tem em carteira. O Shopping União, a 700 metros ali, você tem um Shopping União, né, de Osasco, né? Então, se ele concorre um pouquinho, mas os outros ativos são bastante interessantes, os ativos, tá? Então, pessoal, então é isso, tá? Tô encerrando essa live, tá? Obviamente, não consegui responder todas as perguntas de vocês aqui, tá? Algumas perguntas, obviamente, que o Rafael Fourier me ajudou a responder. Então é isso, tá? Por hoje, tá? A live dos assinantes que alguém perguntou aqui é o seguinte, tá? Para quem é assinante da carteira recomendada, eu já fiz uma live de assinantes, e basicamente a live dos assinantes eu faço dias depois eu atualizar a carteira recomendada, tá bom? E, assim, eu aviso também pelo Telegram, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela audiência, um forte abraço, uma ótima noite a todos, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, tá? Mandem um e-mail aqui para o Rafael Fourier, tá bom, pessoal? Muito obrigado, tá? Rafael, coloca o seu endereço aqui, tá? Para a galera responder, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um forte abraço para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau, muito obrigado.